Capítulo 97 Sete tipos de intenção marcial. Lin Ming ouviu as palavras de Hongongzi e seu coração se encheu de alegria. Até agora, ele só tinha a técnica básica de lança e só podia estudar a base. Se ele tivesse orientação, então seu progresso seria muito mais rápido. Hongongzi disse: uma vez me juntei ao exército por 10 anos. Eu apenas comecei a aprender a arte da lança no 10º ano de minha carreira. Antes disso, usava a espada. A lança é o rei de uma centena de soldados. Não cheguei a alcançar o estágio de grande sucesso com a lança, mas o que aprendi, posso te ensinar. No entanto, antes de começar, tenho uma pergunta. Você conseguiu compreender um estado de cultivo especial? Lin Ming fez uma pausa. Ele não esperava que Hongongzi soubesse sobre esse assunto. Ele assentiu e disse: sim. Eu imaginei mesmo. Sua percepção é boa. Esse seu estado de cultivo provavelmente pode ser comparado ao melhor entre seus tipos, caso contrário, com seu talento, seria impossível que você tenha tantos resultados em tão pouco tempo. Este é um benefício que o seu puro e forte coração das artes marciais pode lhe proporcionar. Mas, mesmo que você tenha um coração extraordinário das artes marciais, você ainda poderia não ter essa chance de compreender esse estado de cultivo. Este estado é chamado de intenção marcial. Aqueles que têm uma intenção marcial são muito poucos. Mesmo em um lugar como o Palácio Marcial dos Sete Mistérios, onde tantos talentos se reúnem, nas últimas dezenas de anos, apenas Ling Sen conseguiu essa proeza. Eu não esperava que agora fosse sua vez. Oh! Tão poucos! Lin Ming entendeu de repente. Não é de admirar que ele nunca tivesse ouvido falar disso antes. Sim, é por isso que a existência de intenção marcial é tão mística e misteriosa, porque há poucas pessoas que são capazes de compreendê-la. Não há muitas descrições disso nos textos antigos e não só isso, mas a intenção marcial de cada artista marcial não é a mesma, cada um tem um efeito diferente. Lin Ming disse: instrutor, não entendo. Já que o irmão aprendiz Sr. Ling compreendeu uma habilidade tão rara como uma intenção marcial, sua força é conhecida em todo o reino da fortuna do céu como sendo invencível dentro de seu nível de cultivo, porque ele não foi escolhido como discípulo central. Que tipo de gênios monstruosos são os discípulos centrais do Palácio Marcial dos Sete Mistérios? Hongongzi disse: os anciões do Palácio Marcial dos Sete Mistérios prestaram bastante atenção no Ling Sen. No entanto, para que ele seja selecionado como um discípulo central, ele deve passar por um teste. Ling Sen foi eventualmente incapaz de passar a inspeção, então ele foi rejeitado. Ele perdeu apenas um passo. Teste. O coração de Lin Ming se moveu ao ouvir isso. Sim. Alguns não estão de acordo com os padrões rígidos do Palácio Marcial dos Sete Mistérios e desejam se tornar um discípulo central através de um teste. Quando Lin Sen enfrentou o teste, ele teve que vencer alguém da mesma idade, ou um discípulo mais antigo e também atingir o pico do quarto estágio da transformação do corpo no momento em que ele completasse 17 anos. Ling Sen conseguiu derrotar um discípulo central que era meio ano mais velho do que ele. Infelizmente, seu cultivo foi incapaz de atingir o pico do quarto estágio da transformação do corpo antes dos 17 anos e, portanto, ele falhou devido a isso. Isso é porque o talento de cultivo do irmão aprendiz Ling Sen não era bom o suficiente. Sim. Como eu disse, existem muitos tipos diferentes de intenção marcial. A intenção marcial de Ling Sen é o Ashura. No campo de batalha de Ashura, ele pode sofrer massacres e batalhas sem fim. Com este tipo de intenção marcial, a principal função é melhorar os instintos de um artista marcial, força explosiva e capacidade de matar. No entanto, não é realmente útil para melhorar o cultivo de um artista marcial. Mas, fornece alguns benefícios para transpor alguns gargalos. Hongongzi disse isso com um arrependimento.
A habilidade e o cultivo do combate de um artista marcial eram dois assuntos diferentes. As habilidades de combate era a força deles, mas o cultivo era julgado por etapas, por exemplo, o primeiro estágio da transformação do corpo, o segundo estágio, o terceiro estágio, o período de condensação do pulso e o estágio de Outian. Cultivação era o fator mais importante da proficiência de combate de um artista marcial, mas não era o único fator. Habilidades marciais, instintos de combate, habilidades de combate, experiência de campo, o grau de espessura da verdadeira essência, tudo isso podia afetar a capacidade de combate de alguém, portanto, alguém podia lutar contra alguém que estivesse acima do seu nível de cultivo. Mas, para um artista marcial, seu cultivo era a base fundamental para tudo. Se eles não pudessem melhorar seu cultivo, então, qualquer que fosse o seu poder de combate realmente, não importava. Um artista marcial no primeiro estágio da transformação do corpo nunca venceria alguém no estágio de condensação de pulso. Esta era a disparidade absoluta que era criada através do cultivo. Além disso, para um artista marcial, suas vidas estavam inextricavelmente ligadas ao seu cultivo. A principal força de Ling Sen era a habilidade de combate, seu cultivo na verdade não era muito alto. Se ele não tivesse chance de chegar ao estágio Xiantian, então para as grandes seitas, ele não tinha nenhum valor. Portanto, Ling Sen foi rejeitado. Rongonzi disse, se o talento de Ling Sen fosse aumentado meio passo, por exemplo, para um talento médio de 4º grau, então ele teria uma enorme chance de ser selecionado para entrar nos Palácio Marcial dos 7 Mistérios. Sua intenção marcial Ashura permite uma pessoa dançar nos limites da vida e da morte por um longo tempo e também favorece a romper gargalos no cultivo. Isso é valorizado por aqueles velhos do Vale dos 7 Mistérios. Mas infelizmente, a intenção marcial Ashura não tem vantagens em ajudar a acumular essência verdadeira. Lin Ming perguntou, instrutor Hong, o irmão aprendiz sênior, Ling Sen, não tem mais chances de ser selecionado para entrar nos Vale dos 7 Mistérios. Sim, ainda existe uma chance, mas é difícil demais. Uma possibilidade é que ele deve atravessar o período de condensação de pulso antes dos 22 anos de idade. Este é o critério mais rígido dos Vale dos 7 Mistérios. Se você conseguir atravessar o período de condensação de pulso antes dos 22 anos de idade, você pode entrar no Vale dos 7 Mistérios. No entanto, com o progresso atual do cultivo de Ling Sen, é impossível. A segunda possibilidade é se Ling Sen for capaz de compreender outro tipo de intenção marcial. E seria melhor se esta intenção marcial fosse uma que o ajudasse a aumentar seu progresso de cultivo. Se tal coisa acontecesse, então, os Vale dos 7 Mistérios irão considerar Ling Sen. Uma pessoa que pode compreender dois tipos de intenção marcial é muito rara. Dois tipos de intenção marcial. Você também pode ter dois tipos diferentes de intenção marcial. Lin Ming ficou surpreso. Milímetro. Mas é muito difícil o suficiente para que alguém perca toda a esperança. Em todo o reino da fortuna do céu, ou mesmo em todo o reino do palácio marcial dos 7 mistérios e centenas de milhares de milhas ao seu redor, não existe uma única. Ouvi falar sobre eles nos textos antigos, por exemplo, lendas passadas que falavam sobre a iluminação repentina. Há uma história de um poderoso indivíduo que se chamava Imperador Shakya, que tinha 7 tipos diferentes de intenção marcial. Há 3.000 anos, ele meditou sob uma árvore Bodhi durante 7 dias e 7 noites. Em seu corpo, esses 7 tipos de intenção marcial se juntaram e o Imperador Shakya sofreu um grande despertar e alcançou a iluminação suprema. Ele quebrou os inúmeros grilhões das artes marciais, alcançando o Nirvana para se tornar um imortal de ouro, atravessando o vazio marcial. Quando Lin Ming ouviu a história de Rongonzi, ele sentiu um grande choque. 7 tipos de intenções marciais. Que conceito era esse?
Além disso, esses 7 tipos de intenções marciais até se fundiram em uma. Esse tipo de pessoa era verdadeiramente um ser celestial mítico. Ao ouvir a lenda da árvore Bodhi, Lin Ming manteve um pingo de descrença. Para sentar-se em meditação por 7 dias e 7 noites e alcançar a iluminação suprema, quebrar os inconvenientes grilhões de artes marciais e perfurar através do vazio marcial, parecia ser um pouco exagerado. Era preciso saber que no caminho das artes marciais, quanto mais alto você ia, mais difícil era. Algumas pessoas muitas vezes precisavam de mais de 100 anos para superar um gargalo. Mas este imperador Shakya realmente havia rompido o gargalo das artes marciais e progrediu inúmeros estágios ao mesmo tempo. Isso não era uma tolice. Mas, ao ouvir a descrição de Honggonzi, Lin Ming começou a acreditar. Para combinar 7 tipos de intenção marcial em uma, só de pensar já era estarrecedor. Honggonzi disse, Lin Ming, descreva sua intenção marcial para mim, então eu posso determinar de que qual tipo é. Isso será muito importante para o seu desenvolvimento futuro. Lin Ming assentiu e começou a descrever sua intenção marcial etérea. Honggonzi refletiu sobre isso e então disse, essa intenção marcial etérea que você deve ter é um tipo que aumenta seu cultivo. Sua consciência deixa seu corpo e sua verdadeira essência começa a fluir espontaneamente de acordo com seus próprios instintos. Com isso, a verdadeira essência pode alcançar um caminho circulatório perfeito dentro do seu corpo. Existem muitos tipos de intenções marciais, são diferentes de pessoa a pessoa e também não há muitos registros. Esta é a primeira vez que ouvi falar do seu tipo de intenção marcial. Não posso julgar os seus efeitos específicos, mas olhando como o seu cultivo aumenta a passos largos, o efeito deve ser muito bom. Sua intenção marcial também deve ser superior à de Ling Sen. Você talvez tenha mesmo a possibilidade de ser eleito como um discípulo central nos Vale dos 7 Mistérios. Certamente, como Ling Sen, você deve passar pelo teste. Este teste é difícil, dependerá da sua intenção marcial ir contra a vontade dos céus. Discípulo central. Lin Ming pensou silenciosamente.